E aí, pessoal, muito boa tarde a todos, namastê a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, né? O tema que nós vamos abordar hoje é sobre o papel de Jesus, né, junto ao Comando Planetário Terra, que a gente chama de Comando Astar. Nós precisamos compreender o seguinte: como nós somos um povo ocidental, uma cultura ocidental e uma religião ocidental baseada no cristianismo, né, nós temos uma visão foi-nos colocada uma visão, vamos falar assim, superdimensionada de Jesus, né? É aquela velha história, antes do concílio de 400 anos depois da morte de Jesus, teve um concílio, tal, né, do papado. Antes dessa época, Jesus não era chamado de Deus, Filho de Deus, ele não era Deus. Ele era um profeta como outro qualquer, ok? Mas a partir desse momento, então, a Igreja Católica, né, para poder manter a supremacia de poder, não, o nosso avatar é o único Filho de Deus enviado para a Terra. Certo? Para salvar a humanidade. Nós vamos tentar analisar essa questão, né, para tentar entender realmente o papel harmônico de Jesus dentro de um contexto maior, porque na visão do cristão, Jesus é o must, é o maior, né? Se você pega um cristão, fala para ele sobre Buda, né, sobre outros grandes avatares, não, esses caras aí, né, tem valor nenhum. Nosso Jesus é o único Filho de Deus. Então nós precisamos compreender melhor como tudo isso aconteceu ao longo da história, né? Eu entendo que quando o Espiritismo veio, quando o Kardecismo veio aqui no Ocidente, ele surgiu dentro do cristianismo, ok? Todos os indivíduos que foram ser espíritas eram cristãos e católicos, na sua maioria, ok? Que de alguma maneira aceitaram a comunicação com o plano espiritual e a partir de então o plano espiritual mostrou uma saída dos grilhões da Igreja Católica para você ter uma oportunidade de buscar o conhecimento na fonte, sem passar pelo jugo dos sacerdotes, pelos jugos da Igreja. Isso foi uma grande libertação, uma grande libertação. No entanto, os espíritos que eu converso com eles não quiseram mexer em primeiro plano na crença fundamental do cristianismo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos imaginar, todos vocês assistindo o filme do Chico Xavier, não assistiram? Vocês perceberam que naquela época, no Brasil, era muito difícil se implantar o espiritismo. Imagine se esse espiritismo vem então questionar a estrutura do cristianismo, da crença cristã, não da Igreja Católica, mas da crença em si. Ok? Então, no próprio Espiritismo, também Jesus é o must. Tá ok? Os espíritos jamais fazem um discurso diferente sobre a realidade de Jesus. E também não se revela no Espiritismo kardecista, dos 13 aos 30, quem foi Jesus? O que ele fez? Né? Então nós temos, na verdade, uma coisa que eu preciso colocar para vocês. Nós temos dois Jesus. Um histórico, real, e um mistificado pela Igreja. Que é o que está nos Evangelhos. Ok? Então, isso não é importante para nós agora. Eu vou tentar colocar para vocês uma forma de ver a experiência humana na Terra, os ascensionados,
E a gente vai entender Jesus dentro de um processo diferente. E vai ficar muito mais fácil entendermos o papel de Jesus junto ao planeta Terra. Quem é ele nessa estrutura toda? Né? Quando amanhã vai ser a data, né, do seminário Data Limite, né, que nós vamos falar sobre o projeto Terra Data Limite, eu vou colocar muito bem clara essa questão, que quando o Chico Xavier, né, em determinado momento, ele vai colocar que vai haver uma reunião para decidir os destinos da humanidade Terra. E Jesus é convocado para participar dessa reunião. Ele deixa bem claro que Jesus vai como um intermediador do planeta Terra. Isso significa o quê? Que não é o Jesus que decide. Vocês entenderam? Existe um comando acima, existe uma força maior, que não é Deus, longe do conceito de Deus, mas de inteligências extraterrestres que construíram todo esse planeta Terra aqui, e esse projeto planetário Terra, e eles vão decidir sobre os destinos de como a Terra vai andar. Ok? Amanhã a gente vai conversar no seminário Data Limite que o projeto Terra ele era para ter acabado na década de 60, com o holocausto nuclear, com o apocalipse, já ali. A intervenção superior, uma intervenção extraterrestre que fez com que adiasse, houvesse um adiamento disso. Muito bem. Então, para começar a discutir essa questão de Jesus dentro deste contexto maior, nós vamos falar sobre o começo do projeto Terra. Como tudo começou aqui na Terra. Giz Branco, Arielle da Silva, Saulo. Então, muito bem. Então, o início, né, do projeto Terra. Então, vamos lá. Nós temos que entender o projeto Terra, que é a seguinte situação, um resumo rápido dele. Nós temos aqui a superfície do planeta Terra e as pessoas que estão encarnadas e vivendo na matéria. E nós temos outras superfícies do planeta Terra. Ok? Feita de uma matéria mais sutil, mas é matéria. E é exatamente nesta superfície mais sutil do planeta Terra que se encontram as cidades astrais, as sociedades astrais. Ok? E quanto mais alta essa estrutura, geográfica mesmo, essa questão de medida, né? Essa aqui está mais ou menos uns 500 quilômetros de altura, né? Em relação à superfície, essa distância aqui, ó, mais ou menos uns 500 quilômetros, que estão as cidades astrais, Nosso Lar, aquilo que vocês assistiram no filme Nosso Lar. Então as sociedades astrais são sociedades extremamente organizadas, e nós temos aqui no alto, no topo dessa cadeia, dessa pirâmide hierárquica, nós temos o comando do projeto Terra. Ok? Nós temos que pensar há 10 mil anos atrás. Eu não vou nem falar da Atlântida agora, que é para não confundir o jogo da coisa. Porque nós não vamos discutir isso. Então, vamos por há 10 mil anos atrás, se você olhar a nossa sociedade, logo após a Atlântida, logo após o fim da experiência Atlântica, o planeta nosso vai voltar à Idade da Pedra, praticamente. Ok? Os sumérios, que vai se tornar uma das primeiras sumérios babilônicos, que nós chamamos de uma civilização organizada. Obrigado, meu anjo. De civilização organizada é 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Ok? Então, antes era a Idade da Pedra, aquelas povos nômades pelo deserto, as cidades eram um pouco estruturadas. Com o passar do tempo elas vão se tornando mais organizadas, mais estruturadas, né? Se tornam reinos, impérios, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então, antes de tudo isso, vamos imaginar
Vamos imaginar que não havia ninguém. Claro que existia, nunca ficou sem gente na Terra. A coisa começa há 40 mil anos atrás. O primeiro humano chega a uns 35 mil anos atrás. Mas depois da fase atlântica, vamos supor que estava vazio, que não estava. Então, como é que vai chegar os primeiros almas para encarnar na superfície terrestre? Vamos começar a fazer um pensamento assim. Da onde esse povo vem? Que é a primeira pergunta clássica, de onde nós viemos. Nós somos almas que nós fomos trazidas de outros mundos. Nós já vivimos experiências densas, materiais, em outros mundos pela galáxia. A galáxia é muito grande. Ok? Então, nós chamamos de hordas uma quantidade de espíritos oriundas de uma raça, de uma experiência planetária conjunta. E na Terra foram trazidos hordas de muitos lados da galáxia diferentes, em graus evolutivos diferentes. A Terra seria usada como um palco de experimentação para a evolução espiritual dessas almas, para experiências dessas almas na matéria. A primeira pergunta: quem transporta essas almas? E lá no planeta deles, quem decide para onde essas almas irão para vir à Terra? Então, esses comandos planetários, eles são tão avançados, de uma evolução tão alta, que eles implantam, eles constroem toda a infraestrutura das cidades astrais. Toda aquela infraestrutura que vocês viram no nosso lar, toda aquela tecnologia, ela é implantada por essas inteligências superiores, né, para receber essas almas que virão até essas cidades para posterior descida. Então, esse comando, ele projeta este corpo aqui também, ó. Esta roupa que nós estamos usando, que é um corpo biológico, adaptável ao espírito, é projetado por essas inteligências do alto, para que a alma possa conectar a esse corpo e viver uma experiência na matéria. Ok? Até aí, cadê Jesus? Não tem Jesus na história. Né? E não é uma pessoa que manda. Vocês têm que acabar com essa ideia de imperialismo. Imperialismo é quando você tem um presidente que manda a Dilma. Você tem, né? Esses comandos planetários não são comandos imperialistas. São centenas e milhares de raças que juntas, em reuniões, decidem o que vão fazer. Não é o imperialismo de uma pessoa que decide e manda na Terra. Não tem uma pessoa que manda na Terra. Eu sei disso falando com os espíritos, falando com esses seres, através da minha mediunidade, aprendendo isso, saindo um pouco fora dos conceitos religiosos. Né? Então, toda uma infraestrutura é construída por inteligências muito avançadas. Tudo que está aqui na Terra é artificial. Vocês acreditam que até as formas de vida que estão aqui em cima, ela é artificial? Elas são construídas por inteligências superiores e implantadas na Terra. A Terra, em muitos mundos, a coisa funciona assim. A vida é uma experiência das inteligências que estão numa dimensão superior. Então, quando chegam as primeiras almas, elas chegam às vezes aos milhares e aos milhões. Elas são implantadas em cidades astrais, de acordo com o seu nível. E cada raça diferente se faz um projeto diferente. Se você pegar na Mesopotâmia, nós tínhamos uma raça que desceu ali. Os judeus eram outra raça que desceu ali. Outra horda diferente. Lá na China, uma outra horda de espíritos diferentes desceu na China. Uma outra horda desce na África. Como as distâncias planetárias e a primitividade é muito grande, eles não vão entrar em contato geográfico tão cedo. E se encarnar nas Américas aqui, piorou, né? Porque você vê, o continente europeu só vai entrar em contato com as Américas em 1500, basicamente, se a gente for ver, né? Então, nós percebemos que os maias, por exemplo, os maias é uma experiência muito interessante. Eles viveram 1200 anos sem entrar em contato com o ocidental.
O império nasceu, cresceu e morreu, sem nunca ter entrado em contato com o europeu, com o ocidental, ou com o chinês, outra coisa. Isso mostra que tem hordas que vinham, viviam uma grande experiência e iam embora inteira. Voltavam para as estrelas para outros projetos. Então, uma alma, quando vem, vamos supor que você pega uma alma e encarna 3, 4 mil anos atrás. Ela está aqui, chegou a 3 mil anos atrás na Terra numa horda. Então, essa horda começa o processo de reencarnação, ok? Ela passa uma vida, 2 vidas, 3, 4, 5, 6 encarnações, ela começa a elevar-se espiritualmente. E ela começa a ascensionar, ela começa a subir aqui. Ao invés dela voltar para o nosso lar, ela já vai para um plano melhor. Mas mesmo ainda tendo experiências reencarnatórias para fazer. Então nós chamamos este primeiro plano aqui, número 1, 2, 3 e 4, nós chamamos isso aqui, por exemplo, de umbral. Penumbral, e assim vai, sabe? Né? Os planos onde o espírito está numa densidade inconsciente, não... e os espíritos que vão ascensionando ou elevando após muitas encarnações, eles vão elevando-se nos níveis de consciência. Até chegar num plano que nós chamamos do plano dos ascensionados. Ok? Então o plano dos ascensionados são aquele local onde os espíritos, depois de muitas e muitas e muitas encarnações, o conselho kármico decide que ele não mais vai encarnar na Terra. Cessou o ciclo kármico dele na Terra. Ele rompeu esse elo. Ele não precisa mais encarnar. Ele atingiu um nível de luz, um nível de sabedoria. E aí ele tem 2 opções quando ele está aqui nos ascensionados. Presta atenção nessa opção. Ele pode retornar para as estrelas em outros projetos pela galáxia, ou decidir servir ao comando maior, trabalhando para os planos inferiores.